Atos de Barnabé, as jornadas e martírio de St. Barnabas o apóstolo. Já que desde a descida da presença de nosso Salvador Jesus Cristo, o incansável e benevolente e poderoso pastor e professor e médico, olhei e vi o inefável e santo e sem mancha mistério dos cristãos, que detém a esperança na santidade, e que tem foi selado, e desde que eu zelosamente servido, eu o consideraram necessário para dar conta dos mistérios que tenho ouvido e visto. E João, que acompanha os santos apóstolos Barnabé e Paulo, sendo anteriormente um servo de Cirilo o sumo sacerdote de Júpiter, mas agora tendo recebido o dom do Espírito Santo através de Paulo e Barnabé e Silas, que eram dignos da vocação, e quem batizou-me em Icônio. Depois que eu fui batizado, em seguida, vi um certo homem em pé vestido de vestes brancas, e ele me disse: tende bom coragem, John, por seguramente o seu nome será alterado para Mark, e sua glória será conhecida em todo o mundo. E a escuridão em que você passou longe de você, e não foi dado a você entender para saber os mistérios de Deus. E quando eu vi a visão, tornando-se extremamente aterrorizada, eu fui para os pés de Barnabas, e relacionado a ele os mistérios que eu tinha visto e ouvido do que o homem. E o apóstolo Paulo não foi por quando eu revelou os mistérios. E Barnabas me disse: não diga a ninguém o milagre que você já viu. Porque por mim também esta noite, o Senhor se levantou, dizendo: tende bom coragem, porque, como você deu a sua vida para o meu nome, a morte e banimento de sua nação, portanto, também deve lhe ser feita perfeita. Além disso, como para o servo que está com você, levá-lo também com você mesmo, pois ele tem alguns mistérios. Agora, então, meu filho, manter a si mesmo as coisas que tens visto e ouvido. Por um tempo virá para você revelar-los. E eu, tendo sido instruído nestas coisas por ele, permaneceu em Icônio muitos dias, pois não houve um santo homem e uma piedosa, que também nos entretidos, cuja casa também Paulo havia santificado. Daí, portanto, chegamos a Seleucia, e depois de ficar 3 dias navegou para Chipre, e eu estava ministrando a elas até que tinha ido durante todo o Chipre. E zarpar de Chipre, que desembarcou em Perge da Panfilha. E lá eu, então, ficou cerca de 2 meses, que desejam navegar para as regiões do oeste, e o Espírito Santo não permitiu que eu. Voltando, portanto, mais uma vez procurou os apóstolos, e tendo aprendido que eles estavam em Antioche, fui para eles. E eu achei Paulo na cama em Antioche da labuta da viagem, que também me ver, foi muito se entristeceu por causa do meu atraso na Panfilha. E Barnabé vindo, encorajou, e sabor de pão, e ele tomou um pouco dele. E eles pregavam a palavra do Senhor, e iluminada muitos dos judeus e gregos. E eu só assistiram a eles, e estava com medo de Paulo para aproximar-se dele, tanto porque ele me segurou como tendo passado muito tempo na Panfilha, e porque ele era muito enfurecido contra mim. E eu dei o arrependimento de joelhos sobre a terra para Paulo, e ele não iria aguentar. E quando eu permaneceu por 3 sábados em súplica e oração de joelhos, eu era incapaz de prevalecer sobre ele sobre mim mesmo. Por sua grande queixa contra mim foi por causa do meu mantendo vários pergaminhos na Panfilha. E quando isso aconteceu que eles terminaram o ensino em Antioquia, no primeiro dia da semana, tomavam conselho para definir, para os lugares do Oriente, e depois disso para entrar em Chipre, e supervisionar todas as igrejas em que tinham falado a palavra de Deus. E Barnabé suplicou Paulo para ir primeiro para Chipre, e supervisionar o seu próprio na sua aldeia. E Lúcio pediu a ele para tomar a supervisão da sua cidade Cirene. E uma visão foi visto por Paulo durante o sono, para que se apresse a Jerusalém, porque os irmãos esperavam que ele lá. Mas Barnabé insistiu que eles devem ir para Chipre, e passar o inverno, e depois que eles devem ir para Jerusalém na festa. Grande disputa, portanto, surgiu entre eles. Atos 15:39. Barnabé me pediu também para acompanhá-los, por causa do meu ser seu servo, desde o início, e por conta de eu ter servido-los em toda a Chipre até que chegaram a Perge de Panfilha, e eu não tinha ficado muitos dias. Mas Paulo clamou contra Barnabé, dizendo: é impossível para ele ir com a gente. E aqueles que estavam com a gente lá me pediu também para acompanhá-los, porque houve um voto contra mim, para segui-los até o fim. De modo que Paulo disse a Barnabé: se você vai tomar John, que também tem por sobrenome Marcos, com você, ir por outro caminho, pois ele não deve vir com a gente. E Barnabé, voltando a si, disse: a graça de Deus não abandona aquele que uma vez serviu o evangelho e viajou com a gente. Se, portanto, este ser agradável para você, pai Paulo, eu levá-lo e ir embora. E ele disse: você vai na graça de Cristo, e no poder do Espírito.
Portanto, dobrando os joelhos, eles oraram a Deus. E Paulo, gemendo em voz alta, chorou, e do mesmo modo, também Barnabas, dizendo uns aos outros: teria sido bom para nós, como no início, assim também, por fim, para trabalhar em comum entre os homens. Mas desde que ele tem, assim, parecia bom para você, pai Paulo, orar para mim que meu trabalho pode ser feita perfeita para o elogio, para você saber como eu tenho servido também para a graça de Cristo que tem sido dado a você. Para eu ir para Chipre, e apressar a ser feita perfeita, pois eu sei que eu não tornarão a ver o seu rosto, ó pai Paulo. E caindo no chão a seus pés, ele chorou por muito tempo. E Paulo disse-lhe: o Senhor me apareceu também nesta noite, dizendo: não force Barnabas não ir a Chipre, pois não tem sido preparado para ele para esclarecer muitos, e ir também, na graça que tem sido dado a você, a Jerusalém para adorar no santo lugar, e não será mostrado onde seu martírio foi preparado. E nós saudou o outro, e Barnabé me tomou para si. E tendo descido para Laodiceia, buscou-se atravessar a Chipre. E, achando um navio que ia para Chipre, embarcamos. E quando nós tínhamos zarpar, o vento foi encontrado para ser contrário. E chegamos a Corazium, e, tendo ido até a praia, onde havia uma fonte, que descansou lá, mostrando-nos a ninguém, que ninguém pôde saber que Barnabas tinha separado de Paulo. E, tendo navegado de Corazium, que veio para as regiões de Isaúria, e daí veio a uma certa ilha chamada Pitiúsa, e uma tempestade tervenha, ficamos ali 3 dias. E uma certa piedoso homem nos entretidos, pelo nome Eupemos, quem também Barnabas, instruído em muitas coisas na fé, com toda a sua casa. E daí que passou muito longe do Maconésia, e veio para a cidade de Animorium, e ter ido para ele, encontramos 2 gregos. E vindo para nós, eles perguntaram de onde e de quem éramos. E Barnabas disse-lhes: se você deseja saber onde e quem somos nós, jogar fora as roupas que você tem, e eu vou colocar em você roupas que nunca se torna suja, para aí não há nele qualquer coisa imunda, mas é totalmente esplêndida. E maravilhando-se o ditado, eles nos perguntou: o que é que peça que você está indo para nos dar? E Barnabas disse-lhes: se você deve confessar seus pecados, e sujeita-vos a nosso Senhor Jesus Cristo, você deve receber aquela roupa que é incorruptível para sempre. E ser picado no coração pelo Espírito Santo, que caiu a seus pés, suplicando e dizendo: nós vos rogamos, Pai, dá-nos que veste, pois acreditam na vida e verdadeiro Deus a quem você anunciar. E levando-os para baixo para a fonte, ele batizou-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e eles sabiam que eles estavam revestidos de poder, e uma santa robe. E ter tirado de mim um robe, ele colocá-lo por um, e seu próprio manto que colocar o outro. E trouxeram o dinheiro para ele, e logo Barnabé distribuiu para o pobre. E a partir deles também os marinheiros foram capazes de ganhar muitas coisas. E eles tendo chegado até a praia, falou-lhes a palavra de Deus. E ele ter abençoado eles, cumprimentou-os, e foi a bordo do navio. E um deles que foi nomeado Stepanos quis nos acompanhar, e Barnabas não permitir que ele. E nós, depois de ter atravessado, velejou até Chipre à noite. E tendo chegado ao lugar chamado Crumiacita, encontramos Timon e Ariston os templos servos, em cuja casa também fomos entretidos. E Timon foi atingida por muita febre. E, colocando as mãos sobre ele, nosso vai tirou a febre, tendo invocou o nome do Senhor Jesus. E Barnabas tinha recebido documentos de Mateus, um livro da palavra de Deus, e uma narrativa de milagres e doutrinas. Este Barnabas colocado sobre os enfermos em cada lugar que veio imediatamente fez uma cura de seus sofrimentos. E quando nós tinha chegado a Lapitos, e um ídolo festival que se celebra no teatro, eles não nos permitem entrar na cidade, mas nós descansamos um pouco no portão. E Timó, depois que ele se levantou de sua doença, veio conosco. E, tendo saído de Lapitos, viajamos através das montanhas, e veio para a cidade de Lampadistos, dos quais também Timó era um nativo. Além de quem, tendo encontrado também que Heracleios estava lá, nós entretidos por ele. Ele era da cidade de Tarmasos, e tinha vindo para visitar suas relações. E Barnabas, olhando fixamente para ele, reconheceu-o, tendo se reunido com ele anteriormente em Citium com Paulo, a quem também o Espírito Santo foi dado no batismo, e ele mudou seu nome para Heracleides. E tendo ordenado bispo sobre Chipre, e tendo confirmado a igreja em Tarmasos, que o deixou na casa de seus irmãos, que moravam lá.
e de terem atravessado a montanha chamada Chonodes, chegamos a Old Papos, e acharam ali Rodon, um templo servo, que também, tendo ele próprio creditava, nos acompanhou. E nós conhecemos um certo judeu, de nome Bar-Jesus, vindo de Papos, que também reconheceu Barnabé, como tendo sido anteriormente com Paulo. Ele não queria que a gente vá em Papos, mas tendo se virou, chegamos a Cúrio. E descobrimos que uma determinada raça abominável estava sendo realizada na estrada perto da cidade, onde uma multidão de mulheres e homens nos estavam realizando a corrida. E houve grande engano e erro naquele lugar. E Barnabé Giro repreendeu-o, e a parte ocidental caiu, de modo que muitos foram feridos, e muitos deles também morreu, e os restantes fugiram para o templo de Apolo, que esteve perto de acontecer na cidade, que foi chamado Sagrado. E quando chegamos perto do templo, uma grande multidão de judeus que estavam lá, tendo sido colocado a ele por Bar-Jesus, do lado de fora da cidade, e não permitir-nos para ir para a cidade. Mas passamos a noite sob uma árvore perto da cidade, e descansou lá. E no dia seguinte, chegamos a uma certa aldeia onde Aristoclianos habitava. Ele, sendo um leproso, tinha sido limpo em Antioche, a quem também foi Barnaba selado para ser um bispo, e enviado para sua aldeia em Chipre, porque havia muitos gregos lá. E nós entretidos na caverna por ele na montanha, e lá permaneceu um dia. E daí que veio a Matos, e havia uma grande multidão de gregos no templo na montanha, baixo mulheres e homens que derramam libações. Há também Bar-Jesus, ficando o início de nós, adquirida ao longo da nação dos judeus, e não nos permitem entrar na cidade. Mas uma certa viúva mulher, 80 anos de idade, estando fora da cidade, e ela também não adorar os ídolos, vindo para a frente para nós, levou-nos em sua casa 1 hora. E quando saímos nós sacudiu a poeira fora de nossos pés, defronte que templo onde a libação do abominável ocorreu. E, tendo saído dali, passamos pelo meio lugares desertos, e Timon também nos acompanhou. E tendo chegado a Sition, e não ser um grande alvoroço há também em seu hipódromo, tendo aprendido isso, saiu para fora da cidade, com toda sacudido a poeira dos nossos pés, pois ninguém nos recebeu, exceto que nós descansamos 1 hora na porta perto do aqueduto. E tendo partiu em um navio de Sition, chegamos a Salamina, e caiu nas ilhas chamados, onde havia um lugar cheio de ídolos. E ali teve lugar altos festivais e libações. E tendo encontrado Heracleides novamente, instruiu-o a anunciar o Evangelho de Deus, e estabelecer igrejas e ministros neles. E, tendo ido para Salamis, chegamos à sinagoga perto do lugar chamado Bíblia. E quando nós tínhamos ido para ele, Barnabé, tendo desenrolou o Evangelho que ele havia recebido de Mateus seu companheiro de trabalho, começou a ensinar os judeus. E Bar-Jesus, tendo chegado ao fim de 2 dias, depois de não poucos judeus haviam sido instruídos, ficou furioso, e reuniu toda a multidão dos judeus. E eles tendo obtido de Barnabas, quis entregá-lo a Hipácio, o governador de Salamis. E tê-lo obrigado a levá-lo ao governador, e uma piedosa Jebuseu, um parente de Nero, tendo chegado a Chipre, os judeus, aprendendo isso, tomou Barnabas por noite, e o amarrou como uma corda pelo pescoço. E tendo arrastou para o hipódromo da sinagoga, e ter ido para fora da cidade, de pé em volta dele, eles o queimaram com fogo, de modo que até mesmo os seus ossos se tornou poeira. E logo nessa noite, depois de ter tomado seu pó, que lançou sobre um pano, e tendo assegurado com chumbo, quis destina-se para jogá-lo no mar. Mas eu, encontrar uma oportunidade no meio da noite, e ser capaz juntamente com Timon e Rodon para carregá-lo. Chegamos a um determinado lugar, e tendo encontrado uma caverna, colocá-la ali, onde a nação dos Jebuseus anteriormente habitava. E, tendo encontrado um lugar secreto em que nós colocá-lo fora, com os documentos que ele havia recebido de Mateus. E foi a 4 hora da noite da 2ª da semana. E quando estávamos escondidos no lugar, os judeus não fez nem um pouco de pesquisa depois de nós. E tendo quase nos encontrado, eles nos perseguiram até a aldeia dos Lédrias. E nós, tendo encontrado também uma caverna perto da aldeia, refugiou-se na mesma, e, assim, escapou-los. E nós estávamos esconderam na caverna de 3 dias. E os judeus de ter ido embora, nós saiu e deixou o local por noite. E levando conosco Ariston e Rodon, chegamos à aldeia de Limnes. E, tendo chegado à costa, encontramos um egípcio navio, e tendo embarcado nele, que desembarcou em Alexandria.
E lá fiquei, ensinando os irmãos que vieram a palavra do Senhor, iluminando-os, e pregando o que eu tinha sido ensinado pelos apóstolos de Cristo, que também batizado-me em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que também mudou o meu nome para Mark na água do batismo, pelo qual também eu espero trazer muitos para a glória de Deus através de sua graça, porque a ele é devida honra e eterna glória. Amém. As jornadas e martírio dos santos apóstolos Barnabé foram cumpridas em Deus,